Como você reage diante de uma dificuldade na sua vida? Como você reage diante de uma tribulação? E aí, será que você se apega mais a Deus ou você se distancia de Deus? É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E olha, o título dessa semana é Tribulações. Que tema fascinante para que nós possamos aprender um pouquinho mais do que Deus espera de nós diante dessas circunstâncias. E como você sabe, ou se você não sabe, esse daqui é o nosso quadro Lição em Ação. E aqui, além de a gente aprender, eu também proponho alguns desafios para você. Tá? Então você vai comigo durante o vídeo e em algum momento eu vou te propor um desafio. Em todos os vídeos anteriores também tiveram, se você está fazendo, tenho certeza que alguma coisa mudou na sua vida. Então se você está fazendo, comenta aqui embaixo que vai ser bem legal de ler o que você tem a dizer, ok? Então vamos lá? Esse daqui então é a nossa lição, o título dessa semana é Tribulações e a gente vai começar com a nossa tirinha. Olha só essa tirinha. Como você pode ver, ali é um barco de papel. E um barco de papel no meio de uma infinidade de ondas. Então, será que esse barquinho tem chance diante dessas ondas? Com certeza não, com certeza não. E aí, o que mais você pode tirar de lições dessa tirinha? Comenta aqui embaixo também que vai ser legal de ver, tá? E antes da gente continuar, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, porque assim você consegue ter a notificação dos próximos vídeos, tá? E a gente tem um canal também no WhatsApp que você pode entrar lá e todo dia eu mando um texto do Espírito de Profecia e também da Bíblia para que você fique mais próximo das coisas de Deus, ok? Então não esquece de conferir, esse link do WhatsApp está aqui na descrição e é o primeiro link, ok? Então continuando. Aqui nós vamos para o nosso verso para memorizar dessa semana, e ele está lá em Romanos 5, do 3 ao 5. E esse é um verso bem importante para que a gente compreenda, tá? Não só leia, mas tente assimilar o que ele tem a nos ensinar. Diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só que interessante e que estranho ler uma coisa dessa. Como assim nós nos gloriamos nas tribulações? E é interessante que Tiago também vai falar isso. Lá no Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. É bem interessante que ele vai falar sobre os benefícios das tribulações. Estranho, né? Então confere lá, porque você vai achar bem interessante também. E continua, diz assim, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha só que efeito dominó. Então, se você tem tribulação, isso vai te dar perseverança, dependendo do jeito que você lidar com a situação. E quando você tem essa perseverança, você produz a experiência, que a gente chama de bagagem, onde você pode ajudar as pessoas ao seu redor. E essa experiência, então, produz a esperança. Porque você vai lendo os textos bíblicos e vai vendo que o mesmo Deus que atuou lá atrás, atua na sua vida também hoje. E o nosso verso não para por aí, continua, diz assim, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Meu, que legal essa frase, não nos deixa decepcionados. E esse verso, essa parte do verso me lembrou Isaías 49, 23, que diz assim, lá no finzinho, os que esperam em mim não serão envergonhados. E aí, onde que está alicerçada a sua esperança? Será que está nas coisas desse mundo, talvez na casa, no bom emprego, no dinheiro, no carro, na família? O que está, onde está baseada a sua confiança? Ou está em Deus, que é o melhor lugar que pode estar? E para finalizar o verso diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Que impressionante, muito legal esse verso, então aqui a gente poderia ficar muito tempo, mas a nossa lição está muito impressionante. E eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Como que você reage diante das dificuldades da vida, das tribulações, dos percalços, e como que fica o teu relacionamento com Deus quando você atravessa esse tipo de situação? Será que te distancia de Deus ou te aproxima? Então, tem uma história bem interessante que diz que uma menina, uma moça, uma mulher, estava voltando para casa e ela estava andando. Até o momento que ela viu que as nuvens começaram a formar uma tempestade, e essa tempestade era iminente, e ela estava um pouquinho distante de casa. Então ela começa a andar mais rápido, até que a chuva então pega ela. Só que diferente de outras pessoas que já começam a ficar irritadas, me molhou e tal, ela não, ela ficava sorrindo.
Até o momento, então, que o pai dela chega até ela com cobertura e fala assim: Filha, por que a cada relâmpago você parava de correr e olhava para o céu e sorria? E aí, olha só o que ela respondeu: Ah, é que Deus estava tirando uma foto minha. Então, você nota que muitas pessoas podem passar pela mesma circunstância e cada uma ter uma reação diferente? Isso é muito impressionante. Então, essa lição aqui a gente vai ver como que você pode passar por essas tribulações e ficar mais perto de Deus. Diferente do mundo, né, de muitas pessoas que se afastam de Deus. Aqui diz assim: vamos refletir sobre as reações mais comuns que temos diante das provações. Vamos descobrir como usar os desafios da vida para fortalecer e não enfraquecer o nosso relacionamento mais importante. E com certeza você sabe do que eu estou falando. O nosso relacionamento mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Então vamos ver algumas histórias hoje. E aqui a gente vai ter várias histórias muito belas, onde nós vamos entender como reagir na nossa vez. A primeira delas que eu gostaria de mostrar para vocês tem por título As Tempestades da Vida. Então, aqui você já deve ter ouvido falar dessa história, mas é interessante a gente pontuar ela, porque é o seguinte: Jesus passava o dia inteiro pregando. Então, falando principalmente ali no Sermão do Monte, onde a gente vê que ele, por várias e várias horas, falou tudo, e esse sermão é bem interessante que está lá em Mateus 5, até o capítulo 7, e ele vai trazer muitas e muitas advertências para nós, de como a gente deve agir, de como a gente deve viver. E aqui não foi diferente. Essas palavras de Jesus, elas ecoam até a eternidade. Então pensa que sermão poderoso. E aí, até o momento que começou a anoitecer, ele despediu as pessoas e foi então com seus discípulos para o barco. O mais interessante, o mais importante dessa parte aqui, dessa lição, é que diz assim: Jesus sabia que uma tempestade viria, mas ainda assim o chamou para ir. Essa história está relatada lá em Marcos 4, tá? A partir do verso 30 para frente. Então, pare um tempinho para ler essa história, porque eu só vou pontuar aqui o que a gente precisa entender. Claro que tem vários pontos, mas para essa lição de tribulação, é esse ponto que eu vou focar, ok? Se você for parar para pensar, ou se você for parar para lembrar, você vai perceber que vários dos discípulos de Jesus, eles eram muito experimentados na água, no mar. Então ali, como exemplo, nós podemos ter Pedro, João, seu irmão, entre outros, que eram pescadores. Então eles tinham essa habilidade de saber o que fazer diante das tempestades do mar. Só que nesse momento aqui eles ficaram desesperados. Então pensa, não era uma tempestade pouca, né? Não era algo que eles estavam acostumados. E aí, naquele desespero, um dos discípulos fala assim: deixa eu pegar aqui, mestre, não te importas que se morrermos? Então pensa o desespero, ele vê Jesus deitado ali, bem tranquilo, nada afligia ele, dormindo, e aí então os discípulos nesse desespero, nesse pavor, eles perguntam, fazem essa pergunta para o mestre: Senhor, não te importa se a gente morrer? E aí, eu queria parar por aqui essa história e trazer para os nossos dias. Você já teve esse sentimento de pensar que Deus não te ajuda? Que você está passando por uma coisa muito turbulenta e parece que ele não está nem aí ou que ele está dormindo? Olha só que importante a gente refletir nessa história. E tem um texto que eu gostaria de ler para você que diz assim, ó: Às vezes, quando sofremos perdas e dores, começamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Você nota que esse é o primeiro sentimento que a gente tem? Parece que, pronto, a primeira frustração Deus abandonou. Mas continua o texto, diz assim: Esperamos que ele haja conforme o nosso ponto de vista humano, mas assim como aconteceu com os discípulos, é nas tempestades da vida que Deus pode realizar os maiores milagres. Lembra que eu sempre falo aqui que a gente vê um pedacinho da história. Deus vê a história inteira, então ele sabe o que a gente precisa passar, o que a gente precisa aprender e como a gente pode reagir a essas intempéries da vida. E continua, diz assim: Ele sempre é fiel mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos. O Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando não conseguimos. Mas aí vem a pergunta: você tem se entregado a Deus? Tudo que você faz na sua vida é em prol dele? Você precisa descansar, porque é nessas horas, tem até uma frase bem legal que eu ouvi uma vez que diz assim, que o professor na hora da prova ele fica quieto, mas ele está ali. Então é interessante a gente começar a entender
através dessas histórias, porque geralmente a gente julga, poxa, mas como que eles estavam com Jesus ali e mesmo assim se desesperaram? Mas a gente faz igual ou pior, e na maioria das vezes pior, infelizmente. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente, a gente tem que aprender com essas situações e não deixar que elas nos derrubem, ok? Vamos então para a nossa próxima história, que tem por título Seja Curada. E essa história aqui está lá em Marcos 5, tá? Então você pode ver aí na sua Bíblia para você ver os detalhes da história. Aqui eu vou focar no que a gente precisa falar sobre as tribulações, ok? Quando Jesus estava chegando ali no Mar da Galileia, milhares e milhares de pessoas estavam esperando por ele. Porque pensa, Jesus era uma celebridade. Então pensa que todo mundo queria conhecer o homem que fazia milagres, que fazia a multiplicação dos pães e peixes, que fazia o coxo andar, o endemoniado ficar puro, né, livre do mal. Então, todo mundo queria conhecer ele, todo mundo queria estar com ele. Porque diferente dos fariseus da época, dos sacerdotes, que eles pregavam longe das pessoas, Jesus estava perto, ele tocava nas pessoas, ele abraçava elas. Então, era uma forma totalmente diferente dos líderes da época, então eles queriam ter acesso a esse mestre. E aí então, Jesus, ele está ali com eles e começa a andar na cidade deles, ou no campo, não sei exatamente onde eles estavam. Mas aí nesse momento chega Jairo, e Jairo ele era um importante membro do Sinédrio, e ele vem ali chorando para Cristo e fala assim: Senhor, por favor, vem comigo até minha casa porque a minha filha está quase morrendo. E aí então Jesus começa a tentar andar com ele em direção à casa dele. E aqui essa imagem não conseguiu com certeza fazer exatamente como foi essa cena, mas pensa um mar de gente, como Jesus conseguiria andar pelo meio dessas pessoas. Era muito difícil. E aí, só que esse daqui não é o ponto crucial da história que eu quero mostrar para vocês, mas a gente até trabalhou isso daqui numa lição muito, muito lá atrás. Nessa história aqui de Mateus 5, você vai ver o estilo sanduíche, uma coisa assim que a gente já estudou, que é quando começa uma história, tem uma história no meio e depois finaliza a primeira história. E é exatamente o que acontece aqui. Jairo então entra em cena e aí a gente tem uma segunda história dentro dessa história, que é uma mulher que sofria aí por 12 anos. Então aqui a gente tem que tenta entender a situação dessa mulher. Fazia 12 anos já que ela procurava cura e nada de achar. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha e em vez de melhorar pelo menos alguma coisa, ela não, só piorava. E aí, pensa na aflição, o quanto essa mulher sofreu, porque a gente vê ali, principalmente em Levítico e Êxodo, que quando uma mulher tinha sangue, ela ficava impura. Né? Então, quando ela estava naqueles dias, ela ficava impura. Só que aqui ela tinha essa enfermidade que fazia ela sangrar constantemente. Então pensa que ela talvez era uma pessoa afastada da família, as pessoas não queriam conviver com ela porque trazia a psicologia deles, o sentimento deles, essa questão da impureza. Então pensa que talvez ela nem poderia sair de casa. Só que ela ouve falar de Jesus. E aí eu quis que a inteligência artificial fizesse com que os olhos dela brilhassem, porque pensa o brilho nos olhos dela quando ela soube de Jesus. Você pode se colocar na situação dela nesse momento e pensar: o que ele curou um cego, ele fez um coxo andar, ele fez uma pessoa reviver, ressuscitou uma pessoa. O que é a minha enfermidade diante dele? E é essa pergunta que você precisa fazer para Deus. O que é o teu problema diante de um Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez com que não chovesse durante 3 anos e meio nessa terra, que salvou 8 pessoas no meio de milhares, milhões de pessoas numa arca, onde tudo batia nela e mesmo assim ela se manteve intacta. Então, o que é o que você está sofrendo num Deus que faz de tudo, que faz o impossível? Por isso que a gente tem que se entregar a Ele diariamente. A gente precisa ter essa convicção de que Deus pode te ajudar, ok? E continuando a história, então ela sabe desse baita mestre que está andando pelas cidades vizinhas, e aí ele chega na cidade dela. E agora ela faz esse esforço de chegar até ele. E aí o pensamento dela foi um pensamento tão forte, que precisa ser o nosso pensamento que exerce muito a fé. Olha só a fé dessa mulher, diz assim, ó:
lá em Marcos 5:28. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E aí então ela começa nesse desespero, ela sabe que ele vai passar em algum momento, e ela começa a tentar andar no meio da multidão e não consegue chegar perto, até que ela consegue e pega no manto de Jesus. Nesse momento ela é curada. E aqui a gente tem que fazer algumas observações, porque pensa no tanto de pessoas que tocaram em Jesus naquele dia. Talvez um cotovelo, um ombro, um braço, um abraço que receberam dele. Quantas pessoas tocaram Jesus nesse dia? Mas só ela foi curada. Apenas uma mulher o procurou intencionalmente para receber a bênção de que tanto necessitava. No entanto, não foi o toque dela que curou, mas sim a sua fé. E aí, você tem fé em Deus? Você tem mesmo essa fé que pode acontecer qualquer coisa na tua vida, mas você confia que Ele está guiando todas as coisas? Você confia nisso? A roupa de Jesus não tinha poder em si mesma. Foi a fé daquela mulher expressa em sua decisão de tocá-lo que a curou. Você pode imaginar que ela estava sofrendo 12 anos. Ela poderia muito bem ter ficado em casa e esquecido da vida, ter desistido. Mas não, em vez disso, ela saiu para encontrar Jesus, movida pela esperança de cura e de se aproximar dele. E aí fica agora para nós. Apenas vê-lo não era o suficiente, ela precisava tocá-lo. E aí, você tem ido até Jesus? Você tem buscado ele diariamente ou você só vê ele de longe? Ele faz um convite para você diariamente. E é interessante que esse convite ele deixou aqui na palavra dele. E aí a gente já vai para outra pergunta. Você tem lido a palavra dele? Porque esse convite que ele faz está bem aqui, lá em Mateus 11, versículo 28 e 29, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão um descanso para a sua alma. Você tem esse descanso? Sabia que esse descanso nada no mundo pode te dar? Não tem bens suficientes que possam te dar isso, não tem relacionamento, não tem nada que possa te dar essa paz que só Deus pode te dar. Então, se você quer essa paz, você precisa ir até Ele, ok? Nada, nada nesse mundo vai te trazer essa bênção da companhia dele. Então, por isso que você precisa ir até Ele, ok? Vamos para a nossa próxima história, que é a história de Jó. E Jó, com certeza, quando a gente fala de tribulação na Bíblia, você já lembra de Jó. E o ponto central aqui é que Jó não perdeu só uma coisa, ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, porque ele era uma pessoa extremamente rica, ele perdeu os filhos, e olha que ele não tinha poucos filhos, ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Ele também perdeu a saúde, então ele ficou cheio de feridas, cheio de coisas que muito deploráveis que você pode ver ali no livro que vem com o nome dele, ok? Então você vai ver características que ele se coçava com cacos. Meu, é muito difícil esse período que ele viveu. Só que não parou por aí. Olha só, ele perdeu tudo isso. Mas além disso, ele ainda tinha 3 amigos que foram visitar ele, porque ele estava sofrendo. Esses amigos ficaram perplexos com o que eles viram. Eles ficaram 7 dias só olhando para Jó, e só pensando, eles na verdade não conseguiam nem falar o que eles pensavam. Até que depois de 7 dias, então, eles começam a falar e começam a apontar o dedo para Jó e falar que ele estava em pecado. Olha só, então não adianta só você perder os bens materiais, perder a família, perder a saúde, quase perder a esposa, porque a esposa dele falou assim, ó, amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe qual que foi a reação de Jó diante de tudo isso? Isso você pode ver lá em Jó, capítulo 19, a partir do versículo 23, que diz assim: Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. E olha só, está escrito, está eternizado na palavra de Deus. Versículo 24. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidos na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Continua. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Olha só, ele não perdeu a esperança. Pensa que fascinante isso, ele não perdeu a esperança. Ele tinha esperança que quando Jesus voltar, ele vai ver Jesus de perto. Tem até um texto que você pode comparar, que é de Balaão, que Balaão fala que quando ele ressuscita, ele vê Jesus de longe, ou seja, descrevendo a morte dos ímpios.
Então, olha só que interessante, ele tinha certeza que isso daqui é passageiro e que ele ia estar, então, muito em breve com Deus, né, quando Jesus voltar, ok? E uma coisa que você tem que entender aqui é que diante desse conflito, a gente passa por ele também. Esse conflito entre Satanás e Deus não aconteceu só na vida de Jó. E ali é interessante que quem escreveu Jó, que foi Moisés, ele descreve todo o panorama, ele descreve por trás dos bastidores que a gente não vê, né, que é justamente a guerra espiritual. E só que essa guerra está acontecendo na minha e na sua vida também. Só que você decide quem que vai ser vencedor nessa guerra. E aí? Para quem que você está pendendo? Para quem você está torcendo? Quem que você quer que ganhe na sua vida? Talvez você fale de cara, eu quero que Jesus ganhe, obviamente, mas como você tem vivido? Como você tem vivido a sua vida? E aqui continua. Satanás, ele faz de tudo para que as situações, as dificuldades, as dores, as aflições nos afastem de Deus. Por isso que eu vou voltar naquela pergunta que eu iniciei o vídeo. Como você reage diante das tribulações da vida? Você se afasta de Deus ou você se aproxima mais de Deus? E aqui tem um texto que está lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, e isso daqui é um texto muito bonito, eu espero que até esteja marcado na sua Bíblia, onde Paulo fala para nós o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, você vai sofrer nessa terra? Vai sofrer com certeza. Você vai sofrer talvez 70, 80, 90 anos, mas isso daqui não quer dizer nada em relação ao que a gente vai viver com Cristo no céu. Isso não te dá uma paz? Ó, esse verso aqui, leia ele, releia, estude ele com profundidade, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e isso daqui, a pessoa que escreveu isso daqui, era uma pessoa que foi perseguida, foi uma pessoa que foi presa, apedrejada, tentaram matar, tinha que fugir, aconteceu de tudo com ele. E mesmo ele sofrendo tudo isso, ele ainda falou que a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só, eu tenho certeza que eu e você não sofremos nem um pouco do que Paulo sofreu. Mas se ele tinha essa convicção, nós também podemos ter. É só nos firmarmos em Cristo. Esse é o segredo da vitória. Não tem outro segredo. E olha só, há muito mais acontecendo além do que nós podemos enxergar, como eu já falei da guerra espiritual. A gente só sabe dela, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe que ela existe e que a gente está no meio dela. E para finalizar aqui, diz assim: um dos maiores desafios da fé é confiar em Deus mesmo nos momentos mais escuros. E aí, você tem confiado em Deus? Você tem colocado Ele como seu guia? É isso que você precisa fazer. Talvez você sinta muita turbulência na sua vida, muito desespero, porque justamente você não procura a paz de Cristo. Então procure a paz dele que você vai ver que é a melhor forma de a gente lidar com essa vida, ok? Vamos então para a nossa próxima história, que é o caminho de Emaús. Aqui, essa história é fascinante e você pode ver ela lá em Lucas 24, ok? Então, para um tempinho, veja essa história que é muito fascinante também. Esses dois jovens, esses dois homens, esses dois discípulos, eles estavam indo embora de Jerusalém. E eles estavam passando aqui pelo fim de semana onde Jesus foi morto, né? Naquele fim de semana. E aí eles vinham por esse caminho muito triste, e aí eu queria perguntar para você, você já teve uma decepção gigantesca na sua vida? Aquela decepção assim que te esmagou, que te deixou sem chão, sem rumo na vida? Era exatamente o que eles estavam passando nesse momento. E quando eles estavam ali andando até em casa, a Bíblia vai falar que a casa deles tinha uma distância de 11 quilômetros, mais ou menos. Então eles começam a ficar bem para baixo, começam a refletir em tudo o que aconteceu, até que de repente um caminhante, uma pessoa que estava caminhando, né, por essas bandas, chega e começa a conversar com eles. E a pergunta que ele faz é muito interessante, diz assim: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? E aí eles ficam surpresos, como assim? Esse camarada que é judeu não sabe o que aconteceu esse fim de semana? E ali então eles falam: como que você, sendo judeu, não sabe o que aconteceu?
O Jesus, aquele que fazia milagre, que era a esperança de Israel, que vinha libertar a gente do jugo romano, ele faleceu, ele morreu, ele foi assassinado. E aí então Jesus, esse momento aqui deve ter sido espetacular, porque o próprio Jesus foi fazer um estudo bíblico com eles. E Jesus não se deixa reconhecer por eles. E aí você pode ver mais detalhes dessa história na Bíblia, então lá em Lucas 24. E aí então, nesse momento, eles têm o maior estudo bíblico que alguém já teve nessa terra. E isso é muito fascinante, porque com certeza você já fez algum estudo bíblico, mas esse daqui eu acho que, olha, não se compara a nenhum. E aí, então, é isso que eu gostaria de comentar com você. Essa pergunta que Jesus fez para ele também é a pergunta que ele faz para nós. Por que você está tão assustado? Tem uma frase de Ellen White que eu acho muito interessante que diz assim, que nós só podemos nos desesperar hoje se a gente esquecer de tudo que Deus já fez para nós. Então, quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te salvou, quantas vezes Ele te tirou do buraco, e por que você está assustado hoje? E aí, olha só, com frequência esquecemos que Ele caminha ao nosso lado nos vales da vida. Muitas vezes não o reconhecemos. Esquecemos que existe muito além do que vemos. Permitimos que a aflição e a dúvida se instalem no coração, como se nossa vida não estivesse segura em suas mãos. E não raras vezes achamos que sabemos melhor do que Jesus o que realmente está acontecendo conosco. Olha só que pesado. Então, diante disso, reflita: você está assustado? Você está desesperado com alguma situação que está acontecendo na sua vida? Fique tranquilo, entregue a Deus, porque eu tenho certeza que se você entregar a Ele, você vai sentir a paz do céu. E tem um outro ponto que a gente precisa pensar. O teu problema tem solução? Se tem solução, então você não precisa se preocupar, porque tem uma solução. O teu problema não tem solução? Então por que você vai se preocupar se ele não tem solução? Olha só que maneira diferenciada de pensar sobre os problemas da vida. Mas além de tudo isso, confie os teus planos a Deus, confie tudo a Deus, porque Ele fala que tudo é dele. Então os seus problemas também são dele, né? E aqui o nosso desafio da semana é para que você tenha essa lição em ação, tá? É o seguinte: peça a Deus uma pessoa para você falar do amor dele, tá? Então, muitas vezes a gente passa uma semana sem falar de Jesus para alguém, fale dele, porque é interessante que quando a gente começa a falar de Jesus, o nosso coração vai sendo aquecido. Eu gosto muito de dar estudo bíblico, e é interessante que ao longo do tempo você vai lembrando de histórias da sua vida e vai complementando o estudo. E aí, quando a gente começa a conversar, o papo vai longe e é muito legal conversar sobre a maravilha que é esse livro aqui, que está na sua casa, eu tenho certeza. Talvez você não tenha nem uma só Bíblia em casa, você tenha várias. E que valor você está dando para ela? Muitas pessoas estão precisando do que você sabe. E você tem falado alguma coisa para elas? Então pense nisso e faça esse desafio, porque eu tenho certeza que Deus vai te mandar e Ele vai te incomodar para você falar com essa pessoa, ok? Vamos para a nossa próxima história, que é Olhe para Jesus. Aqui eu gostaria que você olhasse para a tela e ouvisse o que eu vou falar, tá? Então presta bem atenção, porque eu vou ler um relato. E aí eu gostaria que você sentisse essa história na sua vida, tá? Então imagina esse sonho. Começa assim: parecia-me estar sentado em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele e me lançaria aos seus pés. Ele contaria todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria e o serviria para sempre. Exatamente nesse momento, abriu a porta. E entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse: você deseja ver a Jesus? Ele está aqui, e você pode vê-lo se o desejar. Tome tudo o que possui e siga-me. Ouvi isso e com indescritível alegria, contente, ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharinha que como tesouro eu guardava, e segui meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima, a fim de que não me atordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de chegar ao topo. Finalmente, atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que havia trazido. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar.
Em um instante me achei diante de Jesus. Não havia como errar quanto àquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Procurei desviar-me de seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, aproximou-se com um sorriso e, pondo a mão sobre minha cabeça, disse: "Não tema." O som de sua doce voz agitou-me o coração como uma felicidade que nunca antes havia experimentado. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra, e vencida pela emoção, caí prostrada aos seus pés. Enquanto ali jazia inerte, cenas de beleza e glória passaram diante de mim, e parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Por fim, recuperei as forças e me levantei. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, e seu sorriso me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Esse sonho me deu esperança e fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Essa história que eu acabei de ler para você foi um sonho real, tá? De uma irmã nossa. E essa história e tantas outras bem fascinantes estão escritos lá no livro Primeiros Escritos, tá? Então aí eu li a partir da página 93 e a página 94 também, tá? Essa história é fascinante porque você consegue imaginar se colocando nessa situação aqui? Que espetacular que deve ter sido, a emoção de ver Jesus. Eu tenho certeza que muito em breve nós vamos ver Ele. Então, por isso que você não pode deixar que nada nesse mundo te desvie do céu. Porque se você fizer isso, você é muito louco. Você é muito louco. Porque trocar o céu por coisa aqui da terra é como se você... Nossa, eu não consigo nem descrever, mas é como se você trocasse R$1 trilhão por meio centavo. Não dá para comparar. Então, presta bem atenção como você está vivendo a sua vida e se entrega nas mãos de Deus. Não deixa que as aflições desse mundo te desviem dele. Se entregue a ele hoje mesmo. E para finalizar, eu gostaria de ler uma frase com você, que essa daqui é justamente para você refletir e a gente finalizar então esse vídeo. Ok? Diz assim: quando enfrentamos os desafios da vida, é justamente nesse momento que mais precisamos nos apegar a Deus, tá? Quando vem a tribulação, quando vem a tentação, quando vem qualquer coisa ruim, se apegue a Deus. Não desvie o olhar dele e não desvie também os teus pés dos caminhos dele, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Para mim é sempre um prazer estudar essas lições com você. Eu espero que você tenha gostado. E se alguma coisa aqui tocou o seu coração, comenta aqui embaixo que vai ser muito legal de ler, ok? Eu te espero na próxima semana. Até mais!